Oi, galerinha, tudo bom? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre funções logarítmicas, tá? Então, vamos lá. Para que vocês assistam essa aula, é interessante que vocês já saibam alguns conhecimentos sobre funções exponenciais. Sabendo desses conhecimentos, você vai conseguir entender as funções logarítmicas, que é praticamente a operação inversa da exponencial, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, a definição do logaritmo. A gente lê assim, ó, logaritmo de b na base a, tá? Isso aqui é igual a um valorzinho de x. Estou chamando de x, tá? Eu posso reescrever esse logaritmo como? Como sendo assim, ó, essa base, que é o a, elevado ao x, que é o nosso expoente, isso aí vai ser igual ao b. E esse b aqui, ele recebe um valor, ele recebe um nomezinho. A gente chama de logaritmando. Logaritmando, correto? E aqui a gente tem algumas restrições. A base tem que ser maior do que zero, a base tem que ser diferente de 1, e o logaritmando, que é esse b, ele tem que ser maior do que zero. Então, vamos lá. Resolvendo pela definição. Eu quero saber quem é o logaritmo de 8 na base 2. Esse primeiro exemplo aqui. Logaritmo de 8 na base 2. Eu não sei qual é esse resultado, qual é essa resposta. Eu vou chamar de x. Então, como é que eu faria isso? Transformando aqui na definição. 2 elevado a x, isso aqui é igual a 8. Tá? Lembra que 8 eu posso escrever como... Aqui eu vou repetir o 2 elevado a x, né? Esse 8 eu posso escrever como o quê? Como 2 elevado ao cubo, né? E aí a gente viu o quê? Que quando você tem uma igualdade de duas potências cuja base é a mesma, você pode, entre aspas, cortar as bases, né? E igualar os expoentes. Então, aqui x é igual a 3. Então, a resposta já é 3, tá? Logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. E aqui, logaritmo de 4 na base 2. Não sei quem é esse valor, vou chamar de x. Então, fica o quê? 2, que é a base, elevado a x, que é o valor que eu quero encontrar. Isso tem que ser igual a logaritmando, que é 4. Lembrem-se que 4 é 2 ao quadrado. Então, fica assim, ó. 2 elevado a x igual a 2 elevado ao quadrado. Se eu tenho aqui uma igualdade de duas potências com a mesma base, eu posso igualar os expoentes. Então, aqui x é igual a 2. Já encontramos 2 como resposta. Muito bom. Agora, aqui já é um pouquinho diferente, né? Deixei um pouquinho mais de espaço. Então, vamos lá. Esse log de 1 sobre 8 na base 2, eu não sei quem é. Vou chamar de x. Então, eu vou ter o seguinte. 2 elevado a x é igual a 1 oitavo. E aí a gente precisa relembrar algumas propriedades de exponencial. Esse 1 oitavo, quando você tem uma fração cujo numerador é 1 e o denominador é um outro número, você pode transformar isso aqui no quê? No denominador, que é o 8, elevado a menos 1. Tudo bem? Elevado a menos 1. E aí a gente precisa mexer aqui nessa potência de maneira que a gente tenha a base 2. Então, vamos lá. 2 elevado a x, todo mundo concorda que esse 8 é 2 elevado ao cubo? Então, fica 2 elevado ao cubo elevado a menos 1. Tá bom? Lembrem que eu estou pegando esse 8, e estou transformando ele em base 2, certo? Vou trazer para cá. Então, fica 2 elevado a x. Vamos lá. Aqui, a gente tem o quê? Potência de uma potência, certo? O que você faz com os expoentes? Multiplica. Então, fica 2 elevado a menos 3, tá? Se você tem aqui uma igualdade de duas potências com a mesma base, você iguala os expoentes. Então, fica x igual a menos 3. Certo? Muito bom. Aqui, a gente tem um caso em que o log, né? O log de 1 na base 5 é um valor. Aqui, quem já pegou, já vai entender de cabeça. Por exemplo, vamos lá. Qual é o número aqui que eu coloco que, se eu pegar esse 5,
Se eu pegar o 5 e elevar esse número, dá 1. Só existe uma possibilidade, que é exatamente quem? Exatamente o zero. Então, aqui a resposta é zero, tá bom? Então, aqui a resposta é zero. Mas digamos que você não tenha pego ainda de imediato. Aí você faz pela definição. Você chama esse logaritmo de x, aí fica 5 elevado a x igual a 1. Tá bom? E aí lembrem-se que esse 1, ele é potência de potências cujo expoente é zero. Como eu estou trabalhando aqui na base 5, esse 1 eu posso transformar em 5 elevado a zero. Tá? E isso implica o quê? Que x é igual a zero. Tá bom? Certo. E aqui, vamos lá. 125. Segue o raciocínio, né? Você vai seguir o raciocínio. Você vai chamar de x. Eu vou chamar de y aqui para a gente mudar a nossa variável. 5 elevado a y é igual a 125. Porém, 125, ele é a potência de quem? Ele é a potência de 5, né? Então, aqui fica 5 elevado ao cubo, tá bom? Isso implica o quê? Aqui é um 5. Deixa eu ajeitar aqui. 5. Isso implica que y é igual a 3. Ou seja, logaritmo de 125 na base 5 é igual a 3. Muito bom. Não sei quem é esse logaritmo. Vou chamar de y, chamar de x, né? 2 elevado a y é igual a raiz quadrada de 2. Estou utilizando a definição. O tempo todo aqui só a definição, tá? E aí, pessoal? Raiz quadrada de 2 é 2. Todo mundo concorda comigo que é 2 elevado a meio? Tá? A gente utiliza aquela propriedade que a gente já viu, né? Raiz quadrada de a elevado a m com índice n. Eu transformo isso aqui numa potência, tá? E lá no expoente a gente vai ter uma fração. Lembrem dessa propriedade? É exatamente o que eu estou aplicando aqui. Aqui é raiz quadrada de 2, então eu tenho 2 aqui e tenho 1 aqui dentro, como expoente do 2, tá bom? Por isso que fica 2 elevado a meio, correto? Muito bem. Deixa eu apagar aqui, certinho. Pronto. Tenho duas potências com a mesma base, né? Uma igualdade aí. Então, o que eu posso fazer com os expoentes? Igualar. Então, y é igual a meio. Bem tranquilo, certo? Volto a dizer, você só vai conseguir entender os logaritmos se você estudar funções exponenciais. Sem a ideia, sem todo o aparato, todo o conteúdo memorizado das funções exponenciais, você não consegue entender, ou pode até conseguir entender, mas você vai demorar um pouquinho para entender esse assunto aqui de funções logarítmicas, tá? Certo. Vamos lá, tá? Então, aqui eu tinha cometido um errinho, mas eu já consertei. E agora? Log de x na base 3 é igual a 2. Mesma coisa, utilizando a definição. 3 elevado ao quadrado tem que dar esse valor. Tá bom? Então, 3 elevado ao quadrado tem que dar esse valor de x que eu não conheço. Perceba que agora x é o logaritmando. X é esse valor que está aqui dentro, tá bom? E x não é mais o valor do logaritmo, é o logaritmando. Então, vamos lá. 3 ao quadrado é igual a x. Então, x só pode ser quem? É o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. Muito bom. E aqui... não sei qual é o valor desse log, vou chamar de x. Então, fica raiz quadrada de 3, tá? Tudo isso aqui elevado a x, igual a 9. E agora? Essa raiz de 3, pessoal, a gente pode transformar em 3 elevado a meio. Tá bom? Só que tudo isso aqui está elevado a x. Perceba agora que é uma potência de uma potência. Então, o que eu vou fazer com os expoentes? Multiplicar. Então, fica 3 elevado a meio de x igual a 9. Só que esse 9, lembrem, 9 é a potência de 3. 3 elevado ao quadrado. Ok? Muito bem. Tu tem uma igualdade de duas potências com a mesma base. Você vai fazer o que com os expoentes? Igualar. Então, fica meio de x igual a 2.
tá? Esse x multiplicando vai passar dividindo, né? Então, fica x igual a, repete o 2, vai passar dividindo por meio. E lembrem-se, toda divisão de frações, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Repito 2 e multiplico pelo inverso de meio, que é quem? 2, né? 2 sobre 1. 2 sobre 1 e 2 é a mesma coisa, tá? Então, eu não vou colocar esse sobre 1, não. Então, aqui x vai ser quem? X vai ser 4. Certinho, pessoal? Muito bem. Como toda função, ela vai ter o quê? As suas propriedades. E eu preciso que você agora, que está estudando essa função, eu acho interessante que você pratique para que você cada vez mais memorize as propriedades. Então, vamos lá. Aqui, ó, você tem um logaritmo de quê? De um produto. Logaritmo de um produto. Você vai transformar numa soma de 2 logaritmos. Percebam como foi colocado aqui. Opa, aqui ficou meio... A mesma coisa é aqui no logaritmo de uma divisão. Você vai transformar numa subtração de 2 logaritmos. Uma diferença. E todas as vezes que você tiver um expoente, né, quando você tiver uma potência aqui no logaritmando, esse expoente, ele desce para antes do logaritmo multiplicando, como foi feito aqui, tá vendo? Ó? Esse valor de c vai descer e vai multiplicar o logaritmo. Então, vamos lá. Vamos resolver agora sem usar a definição. A gente vai usar as propriedades. Por quê? Essas propriedades elas são interessantes para que você resolva expressões bem maiores ou mais difíceis, tá bom? Por isso que as propriedades são válidas. Quando são logaritmos bem simples, você não necessariamente precisa usar as propriedades. Você pode usar somente a definição. Então, vamos lá. E aqui, log de 125 na base 5. Esse 125, você pode transformar ele numa potência, concorda? Fica assim, ó. Logaritmo de 125, lembrem que é 5 elevado ao cubo, na base 5, tá? Esse 3 expoente desce multiplicando. Eu estou usando essa terceira propriedade aqui. Então, fica 3 logaritmo de 5 na base 5. Tranquilo? E quem é o logaritmo de 5 na base 5? Aí vocês vão pensar, 5, esse 5 é elevado a que número dá 5? Não é 1? Pronto. Então, esse logaritmo dá 1. Tá? Então, isso aqui é 3, apaguei o 5. 3 vezes 1, e esse 3 vezes 1 vai dar 3, né? Percebam que a gente tinha feito o mesmo, eu vou voltar aqui, ó. A gente tinha feito o mesmo logaritmo, deu aqui, ó, 3 do mesmo jeito, percebeu? Tá? Logaritmo de 125 na base 5. A gente fez antes pela definição e agora a gente fez pelas propriedades, tá? E aqui, vamos lá. Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer usando o mesmo raciocínio da anterior, tá? Transformando o 8 em uma... Opa, deixa eu agitar aqui. Transformando o 8 em uma potência. Ou você também pode fazer assim, se você quiser, né? Lembra que 8 é 4 vezes 2. Então, vai ficar assim, ó. Log de 4. 4 vezes 2 na base 4. Estou transformando o 8 em log de 4 vezes 2 na base 4. Perceberam que aqui é uma multiplicação? Aí você vai usar essa primeira propriedade aqui que está de vermelho, viu? A primeira propriedade. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o quê? Log de 4 na base 4 mais log de 2 na base 4. Tudo bem? Esse log de 4 na base 4 vai ser 1. Por quê? Porque 4 elevado a que número dá 4, né? É o próprio 1. 4 elevado a 1 dá 4. Aqui, ó. 4 elevado a que número dá 4? Não é 1? É 1. Então, log de 4 na base 4 é 1, tá? E aqui, ó, log de 4 na base 2. Quem é? Concorda comigo que é meio a resposta? Por que meio, professor? Vamos lá.
Aqui é 4 elevado a x igual a 2. Aí lembra que esse 4 eu posso transformar em 2 ao quadrado. Então, fica 2 elevado a 2x e isso aqui é igual a 2, tá? Estou fazendo de maneira mais rápida, supondo que vocês já entenderam como funciona. E aqui, ó, tu tem uma igualdade de duas potências com a mesma base, você vai igualar os expoentes. 2x é igual a 1, então x é igual a meio, viu? E aí, esse cálculozinho vocês podem fazer aí no separadinho, né? Para você colocar só a resposta do logaritmo aqui na nossa conta, viu? E aqui, resolvendo a continha, né? Uma adição bem simples, uma adição de frações, no caso, você não vai somar 1 mais 1, né? Que você vai fazer a conta e aqui vai dar 3 sobre 2, tá? Vai dar 3 sobre 2 por quê? Aqui você pode imaginar que é 1, você tira o MMC, tá bom? Tirando o MMC aqui, ó. 2 dividido por 1 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. E 2 mais 1 vai dar 3, né? O 3 que tá lá. 3 meios. Tranquilo? Muito bom. Então, só vou ajeitar aqui. 3 meios. Muito bom. E aqui, log de 81 na base 3. Como que a gente pode fazer, né? A gente pode usar qualquer uma das propriedades. Vou usar a propriedade da potência, né? Aqui fica da potência. Transformar 81 em uma potência. Aqui é log de... Esse 81 é 3 a quarta na base 3. 3 a quarta na base 3. E esse 4 ele desce multiplicando. Então, fica 4 log de 3 na base 3. Tá? E log de 3 na base 3, todo mundo sabe que é 1, né? 3 elevado a que número dá 3? É o próprio 1. Então, aqui fica 4 vezes 1, que dá 4. Vou separar aqui para vocês não confundirem com a outra questão. Certinho? Muito bem. E aqui a gente tem o log de uma fração. Aí você vai fazer o quê? Você vai transformar em uma diferença, né? Usando a propriedade 2. Lembra? Ó, logaritmo de uma fração é a diferença dos logs. Então, vamos lá. Aqui fica log de 16 na base 2 menos log de 36 na base 2. E aí, vamos lá. Eu creio que esses logs aqui a gente consegue fazer de cabeça, né? 2 elevado a que número dá 16? Todo mundo concorda comigo que é 4? 2 elevado a 4 é 16. Então, esse log aí vai dar 4. Menos. E aqui, ó. 2 elevado a que número dá 36? Parece que não tem nesse caso, né? O log não tem, né? Ou melhor, desculpem. 2 elevado a... Não existe um número inteiro que dê 36, né? Porque 2 elevado a 5 é 32, 2 elevado a 6 é 64. Então, a gente vai resolver esse log bem aí. O que a gente pode fazer nesse caso? Pessoal, só corrigir aqui, tá? Não era 36, não, era 32. O raciocínio é o mesmo, só alterei aqui no lugar do 6 eu coloquei o 2, tá bom? 32, para fazer sentido aqui a nossa resposta. Então, 2 elevado a que número dá 32? Aqui é o 5, né? Perfeito. 4 com menos 5 vai dar o quê? Menos 1. Então, aqui a resposta é menos 1, tá bom? Então, só dei uma alteradazinha para a gente poder conseguir fazer essa questão, tá? Certinho, então. Vou fazer o seguinte, vou deixar esses dois exemplos para vocês tentarem fazer, tá bom? E aí, na aula, eu vou mostrar para vocês como a gente faz conversões em base logarítmica. Tchau, pessoal. Até a próxima.